Salve a igreja com o Senhor. Amém. Eu me encontro muito feliz de estar aqui nesta noite para transmitir a palavra para os irmãos. E desde já eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, que tanto tem me ensinado e tanto tem me guardado. E se eu estou aqui hoje, irmão, porque ele ensinou a palavra de Deus para mim, eu estou aqui. Eu sou grato a Deus por ele. E também sou grato pela oportunidade que ele tem me dado. E também sou grato ao pastor pela oportunidade de ter permitido que eu estava aqui. Eu queria convidar todos a abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios, versículo 7. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Todos já acharam? Amém? Diz assim a palavra: porque andamos por fé e não por vista. A igreja pode repetir no 3, amém? 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não por vista. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra no meu lar, na minha casa, e Deus falava em meu coração sobre a vida de 3 jovens que se encontram no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz a Bíblia que esses 3 jovens, eles tinham muita fé no Senhor. Toda a fé ele depositava no Senhor. E certa feita, o rei daquela época, Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro. E ele disse que quem não adorasse seria jogado na fornalha de fogo. Aí quando tocasse a buzina, todos que não se prostrassem iam ser jogados dentro da fornalha. Aí tocou a buzina, aí só ficou Sadraque, Mesaque e Abidnego de pé. E diz a Bíblia que eles não se prostraram diante daquela estátua. Aí já foram informar Nabucodonosor que eles não tinham se prostrado. Aí Nabucodonosor chamou eles, pensou que eles não tinham ouvido a buzina direito. Aí deu mais uma oportunidade, eu vou tocar a buzina de novo e vocês têm que se prostrar, senão eu vou jogar vocês lá dentro. Aí tocou a buzina e nada de eles se prostrar. Aí Nabucodonosor ficou enfurecido. Aí mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas aí Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam nem aí. Falou assim que o Deus a quem ele servia era ele mesmo que ia nos guardar. Porque eles criaram aquela palavra de Isaías no capítulo 43. E quando eles passassem pelo fogo, nem a chama arderá em ti, nem a chama arderia neles. E eles foram jogados dentro daquela fornalha. E diz a Bíblia que quando eles foram jogados lá dentro, todos atados, seus pés e suas mãos, Nabucodonosor ficou enfurecido, porque perguntou para os seus guardas, para os seus soldados, se eles tinham jogado só 3 mesmo. Mas aí ele falou que estava vendo 4. E diz a Bíblia que tinha 4 homens passeando no meio da fornalha de fogo. E ele dizia que via um homem com as suas vestes brancas. E eles, os 4 juntos, passeando no meio da fornalha, glorificando o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que o que nos diferencia do mundo é a nossa fé. É a nossa fé em Deus. O que nos diferencia do mundo é a nossa santidade com Deus. O que nos diferencia do mundo não é o rótulo da igreja, não é as nossas vestes. As nossas vestes é derivado da nossa santidade. O que nos diferencia do mundo é a nossa santidade, é a nossa fé em Deus. Na Bíblia também diz, eu também me lembro de uma história de Mardoqueu. Mardoqueu, ele não se prostrou a Amã. Amã era um primeiro soldado do rei Assuero. E sempre quando Amã passava, todos tinham que se prostrar para ele. Mas Mardoqueu não se prostrava. Aí Amã ficou enfurecido, aí pediu para Assuero para matar todos os judeus. Assuero deixou e foi lá Amã. A primeira pessoa que ele ia fazer a forca era para Mardoqueu. Mas aí
Ele não sabia que o Deus que pelejava por ele era o Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Eu quero dizer para você que você tem que depositar a sua fé no Senhor. Aleluia. Davi, ele dizia em seus salmos que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus honra o compromisso que Ele tem com nós. Os três jovens lá dentro da fornalha, eles não negaram. A estátua estava lá, mas eles não se prostraram. Nós temos que ter fé no Senhor. Quando nós temos fé nele, Ele honra o compromisso que Ele tem com nós. Eu quero dizer para você que deposita sua fé no Senhor. Ele honra os nossos compromissos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Tenha fé no Senhor, irmão. Deus, Ele está conosco. Diz a Bíblia no livro de Êxodo que o Senhor pelejará por vós e vós falareis. Ele pelea sobre a nossa vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ser igual um homem no Novo Testamento, que o nome dele era Tomé. Todos nós sabemos a história de Tomé. E logo quando Jesus tinha ressuscitado, ele apareceu para os seus discípulos e ele não estava no meio daqueles discípulos. Aí logo depois os discípulos vieram falar para ele que eles tinham visto o Senhor, Jesus, que tinha ressuscitado. E ele não acreditou. Falou assim: não, eu só vejo se eu crer. Eu só vejo se eu passar as mãos nas feridas deles, nos cravos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí passou-se 8 dias e o Senhor apareceu para ele. Aí perguntou: Tomé, agora coloca a mão em mim, Tomé. Vê se sou eu mesmo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vê se sou eu mesmo, coloca a mão nas minhas feridas. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí Tomé falou: Deus meu, glorificado seja o teu nome. Falou assim: ah, Tomé, agora que você viu, você crê. Mas bem-aventurados. Bem-aventurado os que não veem, mas os que crerem, aleluia, glorificado o Senhor. Nós somos o povo, igual disse Paulo na sua carta aos Coríntios, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aleluia. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós esperamos em Deus. Nós não esperamos em homem algum. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu também me lembro de uma passagem na Bíblia de José. José foi humilhado. José desde criança obedeceu o seu pai. José, se ele quisesse parar de ser humilhado pelos seus irmãos, era fácil. É só ele se juntar com seus irmãos. Mas não, ele era diferente. E nós temos que ser diferentes. José teve muitas oportunidades de parar de ser humilhado. Ele não poderia ser jogado lá na cisterna. E ele talvez não poderia ter ido para a prisão. Mas José não. Ele tinha fé no Senhor. José foi tentado várias vezes. Diz a Bíblia que ele foi jogado na cisterna e logo depois foi vendido como escravo. E logo depois foi para a casa lá de Potifar. Aí ele começa a ser exaltado e quando ele pensa que vai tudo dando certo, aí lá vai José de novo. Tentado, aí a esposa de Potifar faz uma mentira lá e ele vai parar na prisão. Ele desceu 2 vezes, desceu na cisterna e desceu na prisão. Mas diz a Bíblia que por 7 vezes cairá o justo, mas também por 7 vezes o Senhor colocará de pé. Nosso Deus é maravilhoso. Eu creio nesse Deus, tenha fé nele, porque Ele honra com os nossos compromissos. Glorificado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui e Ele quer ouvir a sua adoração. Deposita a sua fé no Senhor e Ele honrará o compromisso que Ele tem com você. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.